E aí, Estados Unidos ou Portugal? Se você tivesse que emigrar hoje para outro país, qual país você escolheria? Para qual nação você iria se mudar? Pense aí que já já a gente vai falar sobre isso. Gente, eu peço desculpas, mas no vídeo de ontem eu precisei deletar porque a FIFA ela reivindicou direitos autorais relacionados à imagem que eu coloquei do Cristiano Ronaldo num jogo entre a equipe portuguesa e uma outra equipe da Europa, uma vinhetinha que eu fiz na entrada do vídeo de ontem. Então, devido a isso, eu tive que deletar, refazer a entrada do vídeo, e por isso a quem interagiu e comentou, peço desculpas, mas o vídeo de hoje é o que tá valendo, tá certo? E é o vídeo que eu vou dizer para vocês por que eu escolhi Portugal. Quais são as vantagens que Portugal tem e que Estados Unidos não tem, que pesaram na minha escolha. E é assim que eu chego do trabalho, todo destruído, amarrotado, cansado, mas tem a parte boa, que é a parte das uvas. A gente pode trazer porque eles deixam. Tá bom, gente? Se mantenham no vídeo, fiquem no vídeo e vocês vão saber por que eu escolhi Portugal. Porque Portugal é mais adequado para mim. Vocês vão saber agora. Até mais. Gente, a ideia desse vídeo não é falar mal de nenhum dos dois países, tá certo? Eu tenho muitos parentes e amigos que moram nos Estados Unidos, como eu também tenho amigos, eu não tenho parentes, mas eu tenho amigos e conhecidos que moram aqui em Portugal. A ideia não é criar uma briga, uma discussão. Eu não sou o dono da verdade, então se vocês não concordarem com algo que de repente eu diga, podem nos comentários fazer as correções de vocês, mas as informações que eu vou passar, parte é minha opinião, parte é baseado em experiências de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, meu nome é Sidney Eclache, eu vivo aqui em Portugal e trago a vocês sempre notícias relacionadas à minha experiência no país, para que vocês possam aí saber um pouquinho mais como é viver aqui na cidade de Lamego, em Portugal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, comente, dê seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal, tá certo, gente? Então, como eu já comentei em outros vídeos, em outro vídeo, essa foi a semana de retorno ao trabalho, né? Retornamos na terça-feira, então assim, eu tô bem mais cansado, eu não vou conseguir 3 vídeos por semana, mas vou fazer um grande esforço para ao menos eu conseguir entregar para você 2 vídeos por semana. Então hoje eu nem fui às ruas, eu estou um pouco cansado, resolvi dar uma descansada. Ontem foi o dia que o trator deu um problema e a gente teve que, eu e um outro colega, nós fomos os designados a subir os baldes vazios para a recolha das vindimas. Um balde é leve, 2 são leves, 3 são leves, mas 4, 5, 6, 10, 12 baldes de uma vez só. Aqui no lombo não é fácil, tá certo, gente? Eu não vou falar sobre questões de imigração, processo imigratório, tá? Vamos falar sobre como se alguém já tivesse chegado aos 2 países e essas questões mais polêmicas de Muro de México, entrevista de visto americano, né? O que se inventa lá para poder entrar nos Estados Unidos, enfim, essa não é a questão. Vamos falar de pessoas que entraram nos 2 países e pretendem ali se estabelecer. Quando você fala de trabalho, para você chegar no país você precisa ter trabalho. Então, quando você chega nos Estados Unidos, por exemplo, não é nenhum mistério que você vai ter um subemprego durante vários e vários anos, independente. Se você tiver diploma de médico, engenheiro, advogado, etc., você sabe que você não vai conseguir chegar lá, salvo raríssimas exceções, desempenhando sua atividade. Então, durante um bom tempo você vai ter o subemprego não reconhecido pelo Estado norte-americano. Trabalhará como babás, faxineiras, ajudantes de obras, pintores e por aí vai. Tá certo, gente? Se você quiser trabalhar em fábricas, empresas prestadoras de serviço, comércio, esqueçam, porque você vai precisar de uma documentação para trabalhar legalmente nessas atividades, salvo exceções que contratem imigrantes ilegais, no caso. Então, para trabalho nos Estados Unidos, sem contar que você, para chegar, vai precisar de ajuda, porque você não é um nativo local. Então já acostumem-se. Trabalho nos Estados Unidos, para quem chega, são trabalhos duros que o americano não quer, e isso vai ocorrer durante um bom tempo que você permanecer no país. Não vai ter vida fácil, e você durante um bom período de tempo não vai ter o reconhecimento do Estado
ou de forma oficial em relação ao que você faz. Quando você chega em Portugal, assim como nos Estados Unidos, você tem a preocupação do trabalho. Você também terá que pegar trabalhos subemprego, sim. Você também não conseguirá chegar atuando como médico, dentista, engenheiro e etc. Só que com uma diferença. Durante um período bem menor de tempo, você conseguirá fazer aí os trâmites burocráticos para conseguir desempenhar as atividades para as quais você estudou no Brasil. Também há uma possibilidade de você conseguir trabalhos, por exemplo, em indústria, empresas prestadoras de serviço e também no comércio, porque você chegando em Portugal, você tem possibilidade de se regularizar e conseguir desempenhar essas atividades, porque depois o próprio governo português ele dá ferramentas jurídicas para isso, ferramentas na sua legislação, para que você não tenha que ficar na ilegalidade de maneira indocumentada como nos Estados Unidos. Tem também a questão, uma grande diferença de que o norte-americano ele não quer subempregos. Ele não trabalha com você nos trabalhos duros, é muito raro. Tem, mas bem poucos. Em contrapartida, aqui em Portugal, você tem muitos portugueses que trabalham junto a você. Os meus patrões, eles trabalham comigo. Eles ralam, eles suam, comem poeira junto comigo. Então a diferença entre o norte-americano e o português é essa questão do trabalho. O português sim, ele encara trabalho duro e ele encara trabalho duro junto a você. E aí, como é que você vai morar? Chegou nos Estados Unidos, não conhece ninguém, vai alugar um hostel, um hotel, e aí? Como é que você vai arrumar trabalho? Não se fala português. Como é que você vai arrumar moradia? Não se fala português. Assim como no trabalho, a moradia tem uma característica muito similar, que é, se você chegar nos Estados Unidos, você vai ter que conhecer alguém. É muito difícil você conseguir trabalho e moradia sem conhecer ninguém. Eu diria quase que impossível. Já em Portugal, não. Até mesmo que eu cheguei sozinho aqui. Só que aqui se fala o velho e o bom português, apesar de algumas diferenças, né? Em algumas frases eles falam rápido, né? Algumas palavras aqui são diferentes, mas a gente consegue entender. E eles nos entendem muito bem. Às vezes a gente não os entende, mas eles entendem muito bem. Então você consegue, mesmo sem falar, mesmo sem ser do lugar, você consegue arrumar sua moradia. Porque os sites são em português. Os senhorios são portugueses, falam português. Enquanto nos Estados Unidos você vai precisar de alguém para te arrumar moradia. Provavelmente não vai ser um contrato de trabalho, provavelmente não vai ser um contrato de locação reconhecido pelo governo. Você vai ter que morar, entre aspas, de favor, ou com alguém que te arrume um espaço para morar. Em Portugal não. Assim como eu, muitos têm a possibilidade de chegar, conhecer um bom senhorio, ter um contrato de arrendamento. Eu tive a opção de escolher contrato ou declaração. Com esse contrato de arrendamento, você vai até a junta de freguesia e o governo ele te reconhece oficialmente como um morador, tá certo? Então existe essa facilidade que nos Estados Unidos não tem. Aqui você chega, consegue chegar sozinho e falar com um senhorio em português e resolver a questão da sua moradia. Já falamos de dois pilares importantíssimos, que é a questão do trabalho e é a questão da moradia. Um terceiro pilar importantíssimo, gente, é a questão da documentação. Enquanto você terá que ficar anos até receber o seu green card, até conseguir meios de obter o seu green card. Após isso, a sua residência. E anos, muitos anos após, nos Estados Unidos, você conseguir a sua cidadania. Aqui em Portugal, a história ela é bem diferente, como eu já disse. A legislação portuguesa de você em pouco tempo conseguir a sua documentação. Enquanto nos Estados Unidos o processo burocrático para o green card pode demorar ali cerca de 5 anos, com 5 anos aqui em Portugal você já pode chegar ali próximo a conseguir a sua cidadania europeia, sua cidadania portuguesa. Então você consegue aqui, amparado pela legislação portuguesa, dar entrada em sua documentação, dar entrada em questões de reconhecimento de moradia, formalização de contrato de trabalho e a sua manifestação de interesse, que em cerca de 1 a 2 anos você vai ter uma entrevista junto ao órgão CEF para a regularização da sua situação no país. E nos Estados Unidos a gente sabe que isso não ocorre, pois são anos
e anos até você conseguir seu green card, sua residência e a sua cidadania. São anos que você acaba perdendo para ser reconhecido pelo Estado americano de que você é um morador local. Então aí eu vejo uma grande diferença, eu diria que dos 3 pilares é a mais gritante, que é a questão da documentação, que você em pouquíssimo tempo consegue, e com isso você consegue viver normalmente no país. Vocês, em pouco mais de 2 meses de Portugal, eu já tenho meu número de identificação fiscal, eu tenho meu número de segurança social, tenho meu NIF, minha segurança social. O governo português reconhece que eu moro aqui através da junta de freguesia. Eu já tenho um contrato de trabalho amparado por lei, feito no escritório de advocacia do meu empregador. Tudo em apenas mais de 2 meses de país. Agora eu te pergunto, nos Estados Unidos, em pouco mais de 2 meses você teria toda essa documentação? Eu acredito que não. Muitos brasileiros eles permanecem por anos indocumentados. São pessoas que não têm os documentos legais para viver. E por isso que muitas pessoas escolhem viver, por exemplo, em estados como Massachusetts, que são estados considerados estados santuários. Vocês, por favor, pesquisem, eu não vou gastar o tempo explicando isso. Que são os estados aí que são os estados mais fáceis para os imigrantes poderem sobreviver, porque lá existe um amparo maior para quem não tem documentos e está ilegalmente no país. E tudo em mais de 2 meses, pouco mais de 2 meses eu consegui. Então tá aí uma grande diferença entre Estados Unidos e Portugal nessa questão de documentos. E a gente tem uma quarta questão, eu não vou entrar em outras questões que demoram muito, mas a quarta questão é uma questão que a gente chama de adaptação. É a adaptação da sua família, dos seus filhos. Eu vejo às vezes aquelas cenas de pais jogando os filhos pelo Muro do México, naquele desespero de poder entrar nos Estados Unidos. Então, muita gente me pergunta como é a questão da escola aqui, como é a questão da adaptação dos filhos. Eu fui numa creche, falei com um dos responsáveis, ele disse que normalmente consegue-se matricular imigrantes na escolinha, né? Lógico, tem uma burocracia mínima, NIF, todos os detalhes, né? Vir de maneira correta. Agora tem o visto para procura de trabalho, coisa que nem se imagina fazer nos Estados Unidos, mas a legislação portuguesa ela criou essa lei agora que possibilita o imigrante procurar um emprego, claro, vindo de maneira organizada, planejada, pesquisada. Mas como você vai fazer com seu filho que vai chegar aos Estados Unidos? Porque na verdade você não está realizando o sonho do seu filho. Quando você leva o seu filho e às vezes até a sua esposa a contragosto, você no caso está realizando o seu sonho. Não é bem às vezes o sonho nem da sua esposa, nem dos seus filhos, que vão ter que chegar numa escola com crianças que falam inglês, ou você ter que procurar uma escola que absorva imigrantes que falem ali também português. Claro que tem a questão financeira que é muito boa, mas será que vale a pena, né? Enquanto aqui você coloca seu filho numa escola e ele vai falar português, mesmo que de uma maneira um pouco diferente, lá nos Estados Unidos você vai ter que adaptar o seu filho e a sua família à língua inglesa, em escolas que falam inglês. Então às vezes eu penso, será que isso vale mesmo a pena? É a questão da adaptação, questão da saúde, né? O acesso à saúde. Enquanto o governo brasileiro e o governo português existe a parceria do PB4, em que eu já fui atendido 3 vezes, uma com especialista, outra em emergência e outra num centro médico, apenas com o PB4. Enquanto nos Estados Unidos existe toda uma burocracia para você poder ser atendido no sistema de saúde, sendo um imigrante indocumentado, e todas essas outras questões de adaptação, escola e colégio. Então, passando essas 4 características, esses 4 pontos importantíssimos, eu pergunto a vocês, para qual país vale a pena você emigrar? Claro que existe a grande vantagem norte-americana, um país ultracapitalista, né? É um país que se ganha mais, é um país que tem bem mais entretenimento, possibilidade de ganhos e, lógico, muitos outros atrativos que fazem com que milhões de pessoas queiram emigrar para lá. Tá certo? Mas eu lembro o seguinte, gente, os 2 países possuem pontos maravilhosos, positivos e negativos. Porque nenhum país é perfeito, todos os países têm dificuldades, todos os países têm facilidades, belezas também.
Então se você vai para os Estados Unidos, você tem vários lugares incríveis para visitar. Se você vem para Portugal, você também tem a possibilidade, após receber a sua residência, de ter ao lado países como Alemanha, França, Espanha, Inglaterra também não é longe. Cada um sabe o que é melhor para si, para sua família. Mas eu não poderia deixar de puxar a sardinha para o meu lado ao finalizar esse vídeo fazendo algumas perguntas para vocês. E vocês, com sinceridade na mente de vocês, vocês respondam. Em qual país você anda na rua e as pessoas passam por você e dizem bom dia? Em qual país você, após passar num caixa de supermercado, ela sorri após ter te dado bom dia, boa tarde ou boa noite e te diz obrigado? Você quer um saco? Saco é sacola de mercado em português. Aqui se fala português, aqui se entende português. Em qual país os trabalhadores que trabalham junto com você, debaixo de sol, ouvem música brasileira o dia todo e as cantam, pois consomem muito da cultura brasileira? Em qual desses países você consegue trabalhar com pessoas nativas e elas te tratarem como iguais em tão pouco tempo, fazendo assim com que o trabalho fique menos árduo, menos cansativo, por mais árduo, por mais cansativo que ele seja? Em qual desses dois países você cria um canal de YouTube e os nativos locais apenas não somente te assistem, mas como também te dão força, e alguns dizem até se emocionar pelas coisas que você escreve, e outros até te chamam, te convidam para estar ao lado deles, para poder compartilhar também das suas experiências, ou até outros que te chamam até para entrar nas suas próprias casas. Será que nos Estados Unidos você tem isso em tão pouco tempo? Em qual desses países você conhece uma pessoa em tão pouco tempo e ela se predispõe a afiançar o seu nome, a disponibilizar o seu nome, se arriscando para poder tirar um documento oficial de maneira gratuita, apenas para te ajudar, para que você possa vencer no país? Gente, cada um tem a sua preferência, cada um tem o seu sonho. Se você quer morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália ou em Portugal, vá atrás, veja as formas legais de conseguir isso. Mas entendam uma coisa: independente se você tem green card, residência, cidadania norte-americana, se você tem residência portuguesa, cidadania europeia, australiana, inglesa, entendam, vocês jamais serão norte-americanos, portugueses, ingleses, australianos e etc. Vocês sempre serão brasileiros. As pessoas, elas sempre olharão vocês, a mim também, como imigrantes brasileiros. Então, gente, jamais perca a sua essência, jamais perca o seu amor pelo seu país, que é o Brasil. Eu vejo, nesse pouco tempo que eu tenho de Portugal, alguns youtubers difamando os próprios brasileiros, né? Eu vejo youtubers, pessoas fazendo de tudo para as pessoas não virem para cá. Porque muitos imigrantes, essa é a verdade, eles são a favor da imigração, somente até eles conseguirem. Aí quando eles conseguem, eles não querem saber se o irmão quer vir também ou não. É possível sim amar dois países, ter duas cidadanias, mas é possível também a gente entender que é possível amar o nosso Brasil e levar as bandeiras verde e amarela de uma maneira responsável, de uma maneira as pessoas entenderem que somos de uma pátria também muito bonita, de uma pátria muito grande. Então é assim, gente, tenham orgulho também de ser brasileiro. Se você mora em outro país, não perca a sua identidade achando que você é daquele país, porque você jamais será. Você sempre será brasileiro, você sempre será um imigrante brasileiro. E orgulhe-se disso. Realize o seu sonho, ame a pátria que você mora, da melhor maneira possível, dando o melhor dos exemplos. E sendo assim, um dia, se você precisar voltar para o Brasil, você vai ter tido uma bagagem imensa, uma grande experiência para contar para sempre, uma grande experiência para contar para os seus amigos, para contar para os seus filhos, para contar para os seus familiares, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e lembrem-se sempre, você é o tamanho do seu sonho e realize-o enquanto você está vivo, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo para quarta-feira, mediante aí o meu cansaço, vamos ver. E é isso aí, gente, um grande abraço, uma boa semana e tudo de bom para vocês, fiquem com Deus.